Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E para aqueles que amam obras sobre o apóstolo Paulo, essa obra é top, praticamente é lançamento da editora Vida Nova, Paulo e a linguagem da fé. O que Paulo falou sobre a fé, a fé como dom, a fé como uma obra de Deus, a fé como condição para a salvação, né? Ele também analisa os evangelhos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho quando vocês aqui verem o sumário. E quem escreve essa obra, esse camarada não é muito conhecido, né? Aqui no Brasil, é o Nijai Gupta. Nijai Gupta. E essa obra foi prefaciada por James Dunn. Na época do seu doutorado, e também quando ele estava escrevendo essa obra, ele pediu a orientação para o James Dunn ser o seu orientador no doutorado e também ajudar no que diz respeito a essa obra aqui. O Dunn já estava aposentado, já era um professor aposentado. Ele falou que iria auxiliar, mas não de perto, né? Mas iria dar algumas informações, né? Dar alguns insights para ele. E ele agradece aqui no início, né? Na introdução, a James Dunn. James Dunn já faleceu, ele faleceu em 2020, tá? Foi um dos mais importantes teólogos do Novo Testamento, defensor da NPP, da nova perspectiva sobre Paulo, assim como N.T. Wright, tá? E, enfim, James Dunn tem milhares de obras escritas. Eu fiz aqui o review dele, o review da obra dele, de Romanos, no comentário que foi lançado em 88, que é um comentário suntuoso, um dos melhores do mundo, tá? E fora as outras obras do Dunn que ainda não foram traduzidas para o português. O cara escreveu muito. Escreveu muito. E quem é o Nijai Gupta? Quem é esse camarada? Está aqui, ó. Rapidamente. Ele é professor, doutor em Novo Testamento, tá? Ele é doutor em Novo Testamento pela Universidade de Durham, que é uma das maiores do mundo. É autor de várias obras, ele leciona, dá aula há décadas na área do Novo Testamento. Logo ele também dá aula de grego, exegese, hermenêutica, trabalha os aspectos históricos e culturais do Novo Testamento. Tá? Ele escreveu, tá aqui, ó, ele atua hoje como editor-chefe. Isso aqui eu não vou saber pronunciar em inglês, mas quem sabe tá aqui, ó. Editor-chefe aqui, ó. E co-editor da série The Bible in God's Word, junto com Scott McKnight, que é outro grande escritor. Tá? Que também defende a NPP. O Nijai Gupta também defende a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo, que não dá para falar aqui, porque aqui eu estou fazendo um review de uma obra, tá? Não estou falando de um assunto específico, como a NPP. Ele é membro do conselho editorial da Ex Audito e da Biblical Interpretation Series. Estudou na Universidade de Miami, da Universidade de Ohio, no Gordon Cowell Theological Seminary, que é muito conhecido também, e na Universidade de Durham, onde ele obteve o seu doutorado, né? Então, ele é um PhD, é um doutor em Novo Testamento, e ele também é especialista nas cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo. Então essa obra saiu agora, é lançamento da editora Thomas Nelson e uma obra top. Aqui está o sumário, você tem um prefácio do James Dunn, como eu falei no início para vocês, James Dunn o ajudou, auxiliou nessa obra aqui, quando ele estava escrevendo essa obra, e também deu para ele alguns insights quando ele estava fazendo o doutorado, tá? E quando ele escreveu essa obra, o James Dunn já estava aposentado, né? Estava aposentado, mas o ajudou, dando aí algumas dicas, alguns insights, tá? Como James Dunn era um especialista nas cartas de Paulo, na teologia paulina, o ajudou muito. E ele é um admirador do James Dunn. Então tá aqui, ó. A obra
ela é dividida, queridos, ela é dividida em 11 capítulos. 11 capítulos, onde ele vai tratar de maneira exaustiva sobre a fé nas cartas de Paulo, tá? As citações de Paulo do Antigo Testamento, como principalmente Abacuque 2,4, que Paulo cita ali, o justo viverá pela fé, mas no texto original lá, em Abacuque, a palavra hebraica é emuná, que traz o sentido de fidelidade. Então, será que Paulo citou correto? Fé no sentido de fidelidade, uma fidelidade restrita a Deus. Enfim, tudo isso ele vai explicar em detalhes. Então, o primeiro capítulo ele vai trabalhar além da crença, onde ele vai trabalhar aqui, ó, a dinâmica linguagem da fé de Paulo. A dinâmica linguagem da fé de Paulo. Tá? Então, você vai ter aí a fé que em vários contextos, vão ter significado diferente. Ele vai tratar isso. Então tá aqui, ó. Você pode pausar aí o vídeo para você ler. Eu não vou ler ponto a ponto, porque são 11 capítulos. E se eu ficar lendo aqui, parte por parte, o vídeo vai terminar aqui, só no sumário. Então você pode pausar o vídeo aí e ler. Além da crença, a dinâmica, a linguagem da fé de Paulo. Você pode pausar aí para vocês lerem os subtópicos aqui, ó. Bom? O capítulo 2, ele vai trabalhar a fé em Paulo, o termo fé em Paulo. Aqui ele vai trabalhar uma breve história, tá? Uma breve história, a fé em Paulo. Ele trabalha o uso primitivo e depois medieval da linguagem da fé, citando Lutero, Calvino, sobre a fé, o que eles entenderam. O estudo acadêmico moderno sobre Paulo e a fé cristã, que ele vai citar a fé romana e fé cristã. Fé romana aqui é o que os católicos, a Igreja Católica, entende sobre essa questão. Tá? Fé romana e fé cristã, de Teresa Morgan. Aí ele vem a conclusão. O capítulo 3, ele vai tratar aqui, ó, aqui a palavra grega, tá? Que envolve fé, na literatura antiga, não judaica e judaica. Olha a riqueza de detalhes, tá? Que é a linguagem da fé, ele vai trabalhar a linguagem da fé na antiguidade, a literatura judaica, né? E também a literatura helenística. O que é a literatura helenística? Literatura grega, tá? Helenismo é a cultura grega, a cultura grega. Ele vai tratar aqui no capítulo 3. Você pode pausar aí para ler, tá? O capítulo 4, ele vai tratar ele encontrará fé na terra, que é uma citação de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Quando Cristo fala, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então ele vai tratar essa questão. Está aqui, ó, capítulo 4. A linguagem da fé na tradição de Jesus. A linguagem da fé na tradição de Jesus. Aqui ele vai trabalhar os evangelhos. A fé nos evangelhos. Em Marcos, em Mateus, em Lucas e em João. Então o capítulo 4 ele vai trabalhar a questão dos evangelhos. Tá? A questão da fé. Jesus várias vezes vai falar, quando ele cura alguém, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Mas que fé é essa que ele está falando? O Nijai Gupta vai falar aqui. Então você pode pausar aí para vocês lerem, tá? O capítulo 5. A fidelidade é melhor. Porque aqui você tem, quando Paulo cita lá em Romanos, né, que o justo viverá pela fé, pegando o Abacuque 2,4, lá no contexto do Antigo Testamento, a palavra está mais relacionada ali à fidelidade, que as nossas versões em português traduziram como fé. Mas ali envolve fidelidade. Tá? Mas qual fidelidade? Porque fé é fidelidade também. Mas fidelidade a quê? A quem? É uma fidelidade irrestrita. Uma fidelidade que não é negociada. Uma fidelidade a Deus. A Deus. Então, a fidelidade é melhor. Está aqui a palavra grega, que aparece em Tessalonicenses, primeira carta, e em Filipenses.
Então ele vai trabalhar essas questões aqui, tá? Tipo, a fé como fidelidade, né? Tá aqui, ó. Capítulo 5. Capítulo 6. Sabedoria estranha. A sabedoria da cruz e a loucura humilde da fé em 1 Coríntios. Ele vai trabalhar o capítulo 1 e o capítulo 2, né? 1 Coríntios. Tá aqui, ó. Você pode pausar para ler os tópicos aqui, ó. E não estou lendo por causa do tempo, tá, gente? Não, se eu ficasse lendo parte por parte, o vídeo vai ficar só no sumário. Então eu estou correndo aqui. Você pausa aí, ó, e leem, por gentileza. Ele vai explicar. Capítulo 7, sobre fé e formas. Tá aqui de novo a palavra grega e o ministério genuíno em 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tá aqui, ó, os subtópicos. O capítulo 8, pietismo, que é a palavra grega fé, a palavra grega pistes. Pistes, tá? Mas dependendo do contexto, vai ter vários significados. É o contexto que vai definir que fé que está falando. É fé salvífica? É fé como dom? Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, sobre ali a relação dos dons espirituais, e ele fala de uma fé. Fé como um dom, o dom da fé. Mas que dom é esse? Tá? Então, mas a palavra grega para fé é pistes. Pistes. E aqui ele vai falar sobre pietismo e aliancismo, né? Aliancístico, ou melhor, aliancístico, não é aliancismo, né? Aliancístico, que envolve aliança, tá? Que ele vai trabalhar a questão dos Gálatas, né? A fé e a questão da agência em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, que envolve também lá a aliança de Deus. Aqui ele trabalha mais a questão da NPP, a nova perspectiva, tá? Que envolve aí a justificação pela fé, que tem um entendimento diferente do entendimento tradicional sobre a justificação pela fé. Para nós, e eu defendo essa visão tradicional, a justificação pela fé envolve um ato forense de Deus, onde Deus declara o pecador justo. Deus, o Pai, lançou sobre Cristo, sobre os seus ombros, os ombros de Cristo, os nossos pecados. E Cristo lançou, depositou na minha conta, na sua conta, na nossa conta, a sua justiça, nos declarando justos. Isso é justificação pela fé, que nós entendemos, tá? E também os reformadores entenderam. A NPP, a nova perspectiva sobre Paulo, por isso que ela é muito criticada, mas muita gente não entende, porque não lê. Antes de você criticar, você pode discordar da NPP, mas você deve ir lá, ler, tá? Estudar as obras e depois tirar suas próprias conclusões, tá? Então, a NPP tem um entendimento diferente. Para eles, a justificação não é um ato forense, mas envolve a aliança, tá? O povo agora faz parte da aliança de Deus. Aliança essa que começou no Antigo Testamento, tá? Com Israel. Aí eles vão explicando os desdobramentos dessa aliança até chegar à nova aliança. E o capítulo 8 ele trabalha sobre isso. Tá? Por isso que o termo aqui, ó, aliancístico. E vai trabalhar a questão aqui da carta aos Gálatas. Tá? Que Paulo fala sobre as obras da lei. Enfim. Está aqui o capítulo 8. Acho que você já pausou para ler aqui, né? Os subtópicos. O capítulo 9, ele vai trabalhar o justo viverá pela confiança, ou pela fé, ou pela sua fidelidade, ele vai trabalhar aqui a linguagem da fé em Romanos, capítulo 1, 16 e 17, os versículos 16 e 17, que é o tema da carta aos Romanos, e Paulo está citando Abacuque 2,4. Tá? Qual é de fato o contexto e qual é de fato a exegese correta do texto? Tá? Então ele vai fazer uma breve análise exegética, vai comparar e falar do contexto lá de Abacuque 2,4 como texto original e sua recepção inicial, tá? Tá aqui, ó. Ele pega também os termos, o termo hebraico,
tá? Que envolve fidelidade, confiança, e o termo grego, e vai explicar aqui para nós. Então, o justo verá pela confiança, por sua fidelidade, enfim. É o capítulo 9. O capítulo 10, para aqui, para vocês pausarem aqui e lerem aqui os subtópicos do capítulo 9. O capítulo 10, ele vai trabalhar revisitando a fé de Cristo. Revisitando a fé de Cristo. Tudo que envolve as cartas paulinas. Quem conhece grego vai estar mais familiarizado. Quem não conhece vai ter dificuldade, tá? Tem gente que conhece profundo, tem gente que tem só uma base do grego. Mesmo você tendo uma pequena base, coisa básica mesmo, você vai conseguir entender o que ele vai falar aqui. Então ele vai pegar os termos gregos aqui que aparecem nas cartas de Paulo, as aplicações, como Paulo aplica, tá? Fazendo sempre observações e por aí vai, para você não interpretar errado aquilo que Paulo disse, aquilo que Paulo falou, e por aí vai. Então, é o capítulo 10, revisitando a fé de Cristo, nas cartas aqui de Paulo. Tá bom? Ele fala a importância da fé humana na Cristo-relação, ele vai explicar o que é isso. Você pode ler aí, ó. E vem o último capítulo, que é o capítulo 11, tá? Que é o capítulo 11, fé além da crença. Ele vai fazer uma síntese e uma conclusão. Então, a fé que obedece, a fé que crê, a fé que confia, a fé como símbolo tensivo do discurso cristão inicial, influência sobre a linguagem paulina em relação à fé, né? Que relação tem as obras com a fé? A agência divina e humana, crer, confiar e fazer, como os cristãos passaram a ser chamados de crentes e por aí vai. Por que são crentes? Porque crê. E para crer envolve fé. Então a vida cristã está baseada na fé em Deus. Principalmente que nós cremos em um Deus invisível. Ele é real, mas nós nunca vimos ele. Engraçado isso, né? Nós cremos num ser que não é palpável, que não é visto, mas sabemos que ele existe. E ele se revelou na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. Aqui você vai ter a bibliografia, índice de passagens bíblicas e outros textos antigos e o índice remissivo. Essa obra vai ter no total, aqui, 270 páginas. Então dá para você ler de uma sentada só, né? Não é aquela obra de 500 páginas, 600, 700, tá? E o Nijai Gupta, ele é muito bom, ele escreve muito bem. Você consegue compreender aquilo que ele está falando, né? Não é aquela linguagem maçante, difícil de entender. Não, ele escreve muito bem. 270 páginas. Se você pegar aqui um índice remissivo, vamos pegar aqui rapidamente, em ordem alfabética, né? De A a Z, aqui você vai encontrar os assuntos que você deseja, né? Que ele aborda no livro. Como a letra A, você tem Abraão. Então, deixa eu ver o que ele fala sobre Abraão. E aqui tem os números, né, das páginas. Página 19, página 24, 38, né, até a página aqui, 210. Ele cita Abraão. Então, você vai, por exemplo, aqui, só um rápido exemplo. Na página 19, que é no início, né? 19. Está aqui a página 19. Ele vai citar Abraão. Ele começa aqui, falando sobre a fé, né? Que a fé como algo passivo. Isso aqui é o página 19, página 18. Cita Lutero, Aqui ele cita o Alistair McGrath, grande teólogo também. Como Alistair McGrath explica, Lutero entendia a justificação como transferência, tá? Algo que é dado, algo que é imputado, Deus colocou na nossa conta, por meio de Cristo, a sua justiça. Algo como a transferência pela fé, de uma justiça alheia a pessoas injustas. Nós somos passivos e Deus é ativo na nossa justificação.
A graça dá e a fé recebe com gratidão. Olha só. A graça dá e a fé recebe com gratidão. E até mesmo essa própria fé precisa ser considerada uma dádiva graciosa de Deus. E aqui você tem nota de rodapé, ó. E aqui você tem um comentário do Martinho Lutero, da Carta aos Romanos. Comentário maravilhoso. Ele cita aqui na nota de rodapé. Você pode adquirir essa obra do Lutero, agora esqueci o nome da editora que lançou, mas a Obras Selecionadas é o nome da série. Obras Selecionadas, que são os comentários de Martinho Lutero, do Novo Testamento ali, e você vai encontrar o comentário dele da Carta aos Romanos. É uma obra difícil de encontrar e também cara, não é barata, viu? O cerne dessa noção de uma recepção passiva de justiça aparenta se aproximar da caracterização feita por algumas pessoas da natureza da própria fé. Embora eu não ache, diz o Niyai Gupta, que o próprio Lutero, em última instância, favorecesse uma noção de fé passiva. Tá? Aí ele fala aqui, veja na página 42. Por exemplo, o estudioso do Antigo Testamento, isso aqui é muito conhecido, né? Dr. Walter Kaiser Jr., resume a aceitação não meritória da graça de Deus, tendo em vista a fé exemplar de Abraão. Aí ele cita aqui o que diz Walter Kaiser Jr. Então, como eu falei aqui para vocês, no índice remissivo você pegou Abraão, que você tem a página 19. Aí você tem a página 24, 38, as páginas que ele vai falar sobre Abraão. Tá? Aí você tem aqui outros assuntos. Aí vai para a letra B, letra C. E ele cita aqui vários eruditos. Tá? Ele cita William Barclay, ele cita Greg Kinnear, ele cita N.T. Wright, ele cita o próprio James Dunn, né? Tem aqui o Alistair McGrath. Ele cita vários eruditos, tá? Sempre falando daquele assunto que envolve a fé, tá? Nos capítulos aqui que ele escreve. Então é um livro maravilhoso, maravilhoso. E rapidamente aqui, deixa eu pegar um capítulo e só ler alguma coisinha para você. Você já sentiu o peso da obra, você viu que a obra é muito boa, tá? Deixa eu pegar aqui. Todos os capítulos são fantásticos, né? Cadê? Aqui, ó. Vamos pegar o capítulo 9. Né? Vamos pegar o capítulo 9, a página 193, que ele vai trabalhar Romanos capítulo 1, 16 e 17. 193. E o justo viverá pela confiança. Essa seria a tradução mais próxima do original de Romanos capítulo 1, 16 e 17, quando Paulo cita Abacuque 2,4. Tá? Então vamos lá. Rapidamente aqui, ó. O justo verá pela confiança a linguagem da fé em Romanos capítulo 1, 16 e 17. Olha aqui, ó. O evangelho da salvação só pode ser crido. É uma questão de fé somente. Requer escolha. Essa é a sua seriedade. Para aquele que não é suficientemente maduro a aceitar a contradição e descansar nela, ele se torna um escândalo. Para aquele que é incapaz de escapar da necessidade da contradição, torna-se uma questão de fé. Fé é a admiração e a reverência na presença do incógnito divino. Do incógnito, tá? Divino, citado aqui por Karl Barth. Ele cita Karl Barth no seu comentário da Carta aos Romanos. Eu não tenho esse comentário do Barth, até porque eu tenho vários comentários aqui de Romanos. Eu nunca vi a necessidade de comprar esse comentário, né, do Barth. Mas tem gente aí que tem e diz que é muito bom. E eu também não pretendo comprar. Eu tenho 16 comentários da Carta aos Romanos. Então,
Acho que seria desnecessário comprar outro comentário. Aí ele vai começar a questão aqui, ó, tá? Sobre o uso de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, na citação de Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Tá? Ele começa aqui explicando, falando. Aqui ele fala, ó, logo no início da carta, Paulo demonstra como as boas novas de Jesus Cristo não são, na verdade, um desenvolvimento novo no plano de Deus, mas algo prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, as Escrituras Sagradas. Está no capítulo 1, versos 1 e 2. Em seguida, ele narra seu comissionamento, pelo qual se tornou responsável para chamar dentre todas as nações, os gentios, né, um povo para a obediência que vem pela fé, o que inclui muitos nas igrejas de Roma. Versos 5 e 6 do capítulo 1. Ele partilha com eles o sincero desejo que tem de pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Versículo 15. Aí ele vai explicando, tá? Ó, diversas palavras e conceitos chave, centrais para romanos, de maneira geral, como evangelho, a palavra grega que é evangelion, a palavra salvação, tá? É fé, judeu, gentil, justiça, tá aqui a palavra em grego, tá? Viver, vida, tá aqui, ó. Zal, a palavra zal. Da perspectiva dos reformadores, justificação, justiça, era considerado o tema dominante de Romanos, embora a nova perspectiva, que é a NPP, obviamente chame ao primeiro plano também a dinâmica social judeu-gentil. Então, é uma perspectiva diferente, né? Por isso que a NPP, nova perspectiva sobre Paulo. Mas não deve passar despercebida a frequência com que Paulo se refere à fé, confiança e crença nessa carta. A obediência da fé, tá? A fé dos romanos, o encorajamento mútuo da fé, tá? Que é a fé de Deus, a fé em o de Jesus, a lei da fé, tá? A justificação tanto de circuncisos quanto de incircuncisos, judeus e gentios, pela fé, o crente Abraão, o fracasso de Israel no que diz respeito à fé e a necessidade da fé. É razoável, então, observar que o que Paulo escreve sobre a fé, no capítulo 1, versos 16 e 17, é muito significativo, e o fato dele citar Abacuque 2,4 é particularmente fundamental como seu apoio a isso. Assim, este capítulo dedica atenção à interação de Paulo em Abacuque 2,4 e seu emprego desse texto, tendo estas perguntas em vista. Por que Paulo cita Abacuque 2,4? De que forma essa citação tem serventia para Romanos? Seria esse um texto de comprovação, usado fora de contexto, ou um emprego responsável das Escrituras do Antigo Testamento? E essas 4 perguntas ele vai responder aqui no decorrer do capítulo. Tá? Aí vai explicando o estudo da dinâmica intertextual de Romanos capítulo 1, 16 e 17, e Abacuque 2,4 está carregado de discordância. Muitos estudiosos presumem que Paulo estava citando Abacuque como texto de comprovação, recorrendo a um texto essencial do Antigo Testamento a fim de sustentar seu evangelho livre da lei. Se esse foi o caso, Paulo pretensamente não tinha interesse algum no contexto histórico ou literal original de Abacuque. Muitos falam que Paulo errou feio, né? Ao citar Abacuque, Paulo desconsiderou o contexto histórico de Abacuque. Enfim, muitos questionam Paulo por fazer citações erradas e aplicações erradas do Antigo Testamento em suas cartas. Tá? Muita gente aí, até os críticos, falam sobre isso, né? Que Paulo errou feio. Mas Paulo não errou, né? E ele vai explicar aqui, tá? Em que sentido Paulo cita ali o justo verá pela fé, tá? Mas como ele falou aqui, ó, ele vai falar, tá?
aqui no tema, o justo viverá pela confiança, que esse é o contexto de Abacuque. O contexto é confiança, o contexto é fidelidade. A Babilônia estava invadindo Jerusalém, o reino do sul, ia levar o povo cativo. Abacuque estava perdido, não sabia por que Deus estava fazendo aquilo, permitindo aquilo. E mesmo assim, mesmo o cenário sendo turbulento, o cenário sendo caótico, ele confiava em Deus. Ele tinha plena e irrestrita confiança, fidelidade em Deus. Esse é o contexto lá de Abacuque, tá? Que aqui também envolve na carta aos Romanos essa confiança em Deus, essa fidelidade. Tudo isso o Nijai Gupta vai abordar aqui, tá? Eu não vou continuar lendo devido ao tempo aqui, tá? Mas que ele vai fazer uma breve análise exegética de Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, está aqui o texto grego. Depois ele vai analisar e discorrer aquilo que Paulo queria dizer, tá? Vai citar a Septuaginta, enfim, é maravilhoso, maravilhoso. Eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Quem sabe eu posso fazer o segundo vídeo aí para vocês, tá? Se vocês pedirem, com mais detalhes, tá bom? Se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.